Hoje nós vamos falar sobre visão, né? Ainda, visão, valores e missão. Visão, valores e missão. E hoje vamos falar especificamente sobre esse processo de nascer de novo. O professor Vinícius até já deu uma aula sobre isso. Nascer de novo, e após nascermos de novo, nós buscamos a santificação. Nascemos de novo, mas continuamos progredindo, crescendo na comunhão, na intimidade com Deus, desenvolvendo a nossa espiritualidade. Esse crescimento contínuo, essa evolução, após nascermos de novo, se dá, o nome é denominado como santificação. Somos santificados pela palavra e pelo Espírito Santo. Somos santificados pela verdade, pelo Evangelho, o contato que nós temos com a palavra, a intimidade que temos com a palavra, as meditações que realizamos, isso vai nos limpando, nos santificando. E em comunhão com o Espírito Santo, nós também somos santificados por Ele, porque Ele é santo. Então Ele vai nos santificando. Nós falamos na aula passada, né? A aula 2 foi justamente sobre isso. Então aqui eu estou reforçando também, dando ênfase a algo muito profundo. Isso é muito profundo. Quando temos intimidade com a palavra e com o Espírito Santo, com a palavra e com o Espírito da palavra, então nós crescemos, evoluímos e somos santificados. Muito bem, então uma das visões no sentido coletivo, né, a visão de igreja, é essa, que as pessoas nasçam de novo e sejam santificadas. Nasçam de novo e sejam motivadas, ensinadas à santificação, a estarem sempre crescendo e amadurecendo, sendo santificadas e amadurecendo, sendo santificadas e amadurecendo. Porque aí nós temos pessoas fortes, um povo forte, consequentemente uma igreja forte. Pessoas muito fortes que se reúnem e que têm comunhão umas com as outras, e nessa comunhão nós temos uma igreja forte. Nascidos de novo, um povo nascido de novo, realmente, e um povo que, além de ter nascido de novo, é santificado, está sempre crescendo. Esse termo, nascidos de novo, é um termo que muitas pessoas usam. Até dei como exemplo, acho que na primeira aula, que esse é um termo muito usado nos Estados Unidos. Aqui não se usa tanto, mas eu já ouvi alguns pregadores falarem, e biblicamente eu não vejo termo melhor para se usar com respeito à igreja, né? Ao povo, às pessoas. Quando uma pessoa fala assim, essa aqui é uma comunidade de nascidos de novo. Fulano, uma coisa é a pessoa falar assim, fulano é da igreja, ou fulano pertence a uma igreja, fulano pertence a uma denominação. Beltrano frequenta a igreja, ele visita a igreja de vez em quando. A fulana, ela é crente, ela é evangélica, fulana é evangélica. Mas assim, se de fato o novo nascimento ocorreu, se de fato houve um novo nascimento,
Então, um termo excelente é exatamente esse. Fulano, mais do que todos esses que nós falamos, fulano nasceu de novo. Fulano é o nascido de novo. A pessoa não comenta, não fala ou não usa esse termo. Fulano é crente? Não, fala, fulano é nascido de novo. Porque o que isso significa na prática? Fulano morreu. Fulano morreu para esse mundo, morreu para si. Fulano teve essa troca de natureza. Porque se sim, então essa pessoa não é mais a mesma. Ela é outra. Ela é outra. Aquela antiga morreu. É velha natureza, é velho homem. Morto, mortificado. Então, isso eu estou falando agora no sentido individual. Agora você imagina várias pessoas que nasceram de novo. Como será essa comunidade cristã, essa comunidade de nascidos de novo? Várias pessoas que tiveram essa experiência, várias pessoas que o seu eu, o seu ego, suas vontades, seu lado carnal, sua carne, sua humanidade foi mortificada e essa pessoa nasceu de novo. Imagina, seus pensamentos, seus sentimentos são os de Cristo. Imagina, essa igreja será uma igreja, apesar das dificuldades, apesar de uma treta ou outra que pode acontecer, porque são seres humanos, apesar de nascidos de novo, continuam sendo seres humanos. Então, pode sim ter desentendimento, pode sim ter discordâncias, acontece, existe sim a questão da personalidade, do perfil que cada um tem, de uma pessoa ter uma afinidade maior com a outra, essas coisas tem, né? Enquanto estivermos aqui nesse mundo, em forma humana, estamos sujeitos sim a essas coisas, devemos vigiar, devemos nos examinar e devemos procurar andar em espírito, para que a carne para não darmos vazão à carne, para que a carne não tenha espaço. Mas isso pode sim acontecer. Porém, tanto quantidade como intensidade muito menor, porque ali tem pessoas que não são perfeitas, mas que nasceram de novo. Suas mentes e seus corações, seus pensamentos e sentimentos não são como antes. Não são pessoas carnais. São pessoas que falham, que vigiam, como eu disse, que podem pontualmente acabar agindo na carne, mas não são carnais. Podem agir, erram, mas não vivem no erro mais. São novas criaturas, nasceram de novo. Então, várias pessoas que tiveram essa experiência formam uma comunidade cristã, uma comunidade de nascidos de novo. Então, vai imperar nessa comunidade, vai predominar, vai falar mais alto as características dessa nova natureza, né? dessa nova condição espiritual. Vai prevalecer as características do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Então, se houver dissensões, no Espírito, com amor, com sabedoria, essas dissensões serão resolvidas. O amor vai prevalecer nessa comunidade. Vai prevalecer, certamente. E não é algo, é natural. É fruto da nova natureza que aquelas pessoas têm. Certo? É claro que chegam pessoas novas na comunidade, chegam pessoas que são mesmo carnais, como nós éramos, como qualquer pessoa antes de nascer de novo era.
Então a pessoa chega na carne, chega carnal, ela não chega sendo uma nova natureza, ela não chega sendo uma pessoa nascida de novo, ela vai ouvir a palavra, ela vai entender, ela vai ser tocada, convencida, até se entregar a Cristo, até decidir morrer para o mundo, carregar a sua cruz, nascer de novo, e aí sim ter essa nova natureza novamente, novo coração, novos pensamentos, novos sentimentos, e aí ela é uma pessoa transformada. E mesmo assim, transformada, nascida de novo, deve procurar, todos nós, sermos santificados, como eu falei no início, e evoluirmos, e buscarmos estar sempre meditando na palavra, em comunhão com o Espírito Santo, para que essa evolução seja contínua. Então, uma igreja, uma comunidade que tem essa consciência de tudo que a gente está falando aqui, de nascer de novo, essa deve ser a prioridade do pastor, essa deve ser a prioridade dos membros, essa deve ser a prioridade dos voluntários, isso deve ser a prioridade da igreja, isso é um valor forte que a igreja tem, forte. Isso é uma visão clara que a igreja tem de priorizar nas mensagens o novo nascimento. E para que o novo nascimento aconteça, a mensagem tem que ser sobre Cristo, tem que ser sobre cruz, tem que ser sobre entrega. Tem que ser uma mensagem cristocêntrica do evangelho genuíno realmente. Porque isso vai provocar pessoas que vão decidir se render para Cristo, se entregar para Cristo. Porque a mensagem é sobre Cristo, a mensagem é sobre cruz. Está sempre se falando de cruz, de Cristo, de morrer para viver, de nascer de novo, de mudar. Então, se a mensagem é sobre isso, não é uma mensagem de autoajuda, motivacional, uma mensagem humanista, triunfalista, se é a mensagem da cruz, então isso vai sim provocando a ação do Espírito Santo, ele vai tendo liberdade para convencer os ouvintes, para se revelar, para tocar, né, para agir com o dom do arrependimento. E a pessoa se entregar, e uma vez ela se entregando, então ela nasce de novo. Então isso tem que ser algo assim, é a prioridade. Isso é uma prioridade, isso é uma visão clara, como eu disse, e um forte valor da igreja. E aí a gente vai ter sim uma igreja forte, com um bando de gente imperfeita, né, que pensam diferentes, sim, no sentido humano, mas que ao mesmo tempo uma igreja com unidade, que no espírito elas pensam como Cristo, elas sentem o que Cristo sente, elas nasceram de novo. Então as características de Cristo estão na maioria, ou em todas as pessoas, na maioria das pessoas, e em todas que nasceram de novo. Então essa igreja, as pessoas são mais parecidas com Cristo. E à medida que elas vão sendo santificadas, elas vão se tornando mais parecidas com Cristo. Então esse bando de gente imperfeita, mas que cada vez mais que nasceu de novo, que cada vez mais busca a santificação, que cada vez mais está parecido com Cristo, vão formar uma comunidade que se parece com Cristo. Vão formar uma comunidade, uma igreja que se parece com Cristo. Então uma igreja amorosa, pessoas amorosas, igreja amorosa, pessoas misericordiosas, uma igreja misericordiosa, pessoas cristocêntricas, que Cristo é o centro da vida delas, uma igreja cristocêntrica, pessoas que acolhem como Cristo, então uma igreja que acolhe, pessoas que servem, que não se consideram superiores a ninguém, então são humildes, então uma igreja que não se considera superior, porque igrejas são pessoas, o que as pessoas são, a igreja será, né? Ou que a igreja o que Cristo é, a igreja é, as pessoas são, ou o que Cristo é, as pessoas são e a igreja é. Não importa tanto a ordem, né? Na verdade é uma troca, uma coisa está ligada à outra. E é isso, né? Eu anotei aqui, comunidades de nascido de novo, de pessoas que estão em constante progresso de santificação em comunhão com a palavra e com o Espírito. Um povo com bom entendimento da palavra.
nascido de novo, pessoas que estão preparadas para receberem outras. Pessoas realmente preparadas para receberem outras. Pessoas que têm profundidade na palavra, sabe? Que têm conhecimento da palavra mesmo, que têm conhecimento bíblico e que têm comunhão com o Espírito Santo. Pessoa que nasceu de novo. Essas pessoas estão preparadas para receberem sofridos, para receberem pessoas desorientadas, para receberem pessoas que não conhecem nada da palavra, ou que conhecem muito pouco da palavra. E é isso que nós precisamos, eu creio sim, que é isso que Deus quer. Então, as passagens bíblicas sobre o novo nascimento, as passagens bíblicas sobre santificação, isso tem nas aulas, o professor Vinícius traz. Eu estou trazendo aqui nessa terceira aula a visão de uma igreja, a visão de Deus com respeito a uma igreja, a uma comunidade cristã, né? E a gente está falando aqui tanto no sentido da pessoa, como no sentido, digamos que individual, como coletivo. Agora, as referências bíblicas, o se aprofundar no que é nascer de novo, o que é nascer de Deus, o que é uma pessoa que nasce, como nasce de novo, isso já tem na aula de novo nascimento, do módulo 2, certo? Santidade, santificação, ser santificado, crescer, está sempre buscando isso, também tem na aula do módulo 2 de santificação. Então, por isso que a gente não está trazendo aqui essas referências bíblicas, porque isso já acontece na aula, nas aulas do módulo 2, tá bom? Mas a visão da igreja, de uma igreja que está sendo plantada, ou que foi plantada, que nasceu uma nova igreja, uma nova comunidade, deve ser essa também. Essa deve ser uma visão bem clara e um valor forte. E também missão, né? Está tudo ligado. Visão, valor e missão. Visão, valor e missão. Visão, valor e missão. Está muito ligado. Essas três coisas estão muito ligadas. Nascer de novo. Fala de novo nascimento. Fala do Evangelho genuíno. Prega a cruz. Prega Cristo. Prega Jesus, para que as pessoas nasçam de novo e busquem essa santificação. Tenham prazer em buscar essa santificação. Pessoas que são bíblicas, pessoas que têm profundidade na palavra. Isso vai fazer com que ela seja transformada cada vez mais, progrida cada vez mais, seja melhor cada vez mais, melhore sempre, constantemente, com que ela seja espiritual e forte. E aí esse monte de gente que progride, que está sendo transformado, que é espiritual, que é forte, formam uma igreja assim também. Tá certo? Então é isso, gente. Isso é a visão do vida de filho, né? E biblicamente, a visão que queremos que qualquer comunidade cristã deva ter. Buscar isso, lutar por isso, pregar sobre isso, falar sobre isso, nascer de novo, buscar santificação, porque pessoas espirituais, profundas, fortes, não perfeitas, mas que buscam isso, vão formar uma comunidade e uma igreja também de acordo com o que elas são. Porque igreja são pessoas. Tá certo? Deus abençoe e continue firme e forte nesse curso aí. Vai fundo. Assista, se tiver que assistir mais de uma vez a aula, assista 2 ou 3, separe tempo, priorize, assista a segunda vez anotando, se não anotou na primeira. Se for assistir a terceira vez, aí você a terceira talvez você possa assistir já fazendo uma outra coisa, só para reforçar, desempenhando um outro papel, fazendo uma outra tarefa. Mas pelo menos a segunda vez vale a pena. Anote, priorize isso, porque se você levar a sério mesmo, se só assistir por assistir, se não anotar, se não revisar, se não ter a preocupação de guardar realmente esses ensinos, essas aulas e esse curso pode não fazer tanto efeito. Não vai fazer tanto efeito, não vai. Mas se guardar, se revisar, se aplicar,
se deixar, se anotar, revisar e deixar que essas palavras entrem no seu interior realmente, esses ensinos, de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra, aí sim, isso pode surtir grandes e poderosos efeitos na mente, no coração, de maneira que você não vai ser mais a mesma. E assim também, assim seja com cada um de nós, assim seja com vida de filho, né? Assim seja com essa comunidade cristã que nasceu para a glória de Deus. A Angélica está aí comentando, amém. Deus abençoe, Angélica. Deus abençoe a todos que acompanharam essa aula, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.